Para ficar quietinho. A distância de um retiro para o outro e a falta de leitura constante prejudica um pouco na hora de compreender a palavra, porque a gente não tem tempo de ler todos os capítulos que estamos falando e às vezes vocês não têm a leitura bíblica. Entendeu? Então, não compreende algumas coisas. Entendeu? Então, o ideal é que vocês leiam a Escritura sem se importar se estão entendendo. Leiam, que o Senhor depois vai revelar o que você está lendo, né? E também apanhar a transcrição dessa mensagem e ruminar até novembro. Nós vamos ter outro retiro em novembro. Nós só temos um mês de distância. É impossível que você vá morrer em um mês, né? Eu espero que em novembro nós já estejamos mais vivos do que hoje. Amém? E a gente pode utilizar a transcrição para ruminar e em novembro voltar a rever o assunto, já que são 10 pontos e nós só abordamos 5. É isso mesmo? Qual foram os pontos que nós abordamos? Dentro do livro de Mateus. O caráter do reino. O padrão. O quê? Caráter, padrão e justiça. Caráter, padrão, a justiça, os mistérios, a revelação e um pouco da propagação, né? Aí nós temos o viver do reino em novembro, a manifestação do reino e a posse do reino. Não são 10? Então faltam 2, né? Oi? A vinda do reino e a manifestação do reino, né? E a posse do reino. Então em novembro nós temos outro aperfeiçoamento e não é o ideal, não é um serviço ideal, os jovens precisam de muita ajuda, mas a gente faz o que pode, né? Entendeu? Pelo menos vocês já estão mais livres, né? Para compartilhar. Estão brigando porque querem falar, né? Quem diria aquelas múmias, não é verdade? Que tinham medo do microfone, medo do público, agora estão brigando porque querem falar. E ficam chateados quando um só do grupo vai falar. E desobedece e vem todos, né? Eu queria só voltar aqui para Mateus 13. Mateus 13, aonde fala dos mistérios do reino dos céus. Preste bem atenção. É ruim, vocês estão ali, né? Se puder chegar um pouco mais para cá, por favor. Jovens, chega um pouquinho mais para cá. Esse ideal assim na minha frente que eu fico. Vem, pode vem. Aqui, ó, também, ó. Aqui, ó. Aqui, ó.
Isso, obrigado. Aí. Atenção agora, então. Então nós vimos, atenção. Nós vimos acerca do caráter, do padrão e da justiça na primeira comunhão, né? Vimos a questão da obra de Deus em nós, tratando da nossa motivação, da nossa intenção. Deus quer trabalhar na raiz da nossa intenção. Na nossa motivação. Não naquilo que aparenta a ser, mas naquilo que é realidade. Então usamos um versículo que explica a pergunta do fariseu, né? Então o Senhor respondeu: não vem o reino com visível aparência. O reino não vem com visível aparência, mas o reino de Deus está dentro. Então, um contraste entre o que está dentro e aquilo que aparenta ser. Então, nós admiramos e nós vivemos por aquilo que aparenta ser. Mas Deus olha o que está dentro, o que é realidade. Na nossa vida cristã, o que é realidade e o que nós apresentamos? Nós apresentamos muita coisa. Mas o que é realidade, né? Então esse é o desenho da primeira porção dessa comunhão. O Senhor exterminando toda aparência, né? E trazendo a realidade, ainda que a realidade seja aquilo que nós lemos. Nós precisamos muito de que o Senhor possa formar o seu caráter em nós. Precisamos muito que o Senhor trabalhe nas nossas intenções, na nossa motivação. Precisamos muito que o Senhor trabalhe na nossa pessoa. Então, não importa a realidade. Tem que ser a realidade. Amém? Aqui não tem uma exigência que a realidade seja extraordinária. Aqui está exigindo que seja realidade. A minha realidade é esta, Senhor. Muda o meu caráter. Amém, irmãos? Trabalha na minha motivação. Trabalha na minha intenção. Porque se nós vivermos de aparência, nós vamos emudecer na presença do Senhor. Como aquele servo que estava à mesa, em Mateus 22, e o rei foi à mesa ver como estavam os convidados, e ele estava sem vestes nupciais. Entendeu? E o rei perguntou: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. E o Senhor mandou amarrá-los de pés e mão e lançá-lo nas trevas. Então, toda a sua vida foi de aparência. Foi tanto que ele enganou a ele mesmo. Entendeu? Porque no tribunal de Cristo não tem jeito. Ninguém vai passar por sorte, né? Mas nós temos que alcançar a medida de Cristo em nossa vida. Amém? Cada um tem a sua medida, cada um tem a sua estatura. Amém. Entendeu? Cada membro tem a sua medida de Cristo. Bom, por que
Por que exterminar com a aparência? Por que viver a realidade? Porque vamos enfrentar justamente esse quadro. Né? Em Mateus 13. Então, Mateus 13, nós temos 7 parábolas. Elas não estão necessariamente na ordem e literalmente representando as 7 igrejas da Ásia, mas elas contêm elementos de ajuda relacionada à história da igreja. Mateus 13 mostra a essência, que é o reino dos céus. Apocalipse de 1 a 3 mostra a igreja. A igreja é o reino dos céus. Amém? Quando o Senhor falou a Pedro: eu edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do quê? Do reino dos céus. Ele deveria falar, dar-te-ei as chaves da igreja, né? Então aqui nós temos um sentido muito prático, né? Visível, e um sentido muito espiritual. Entendeu? É possível que tenhamos a igreja e não tenhamos o reino dos céus. Entendeu? Mas é impossível ter o reino dos céus e não ter a igreja. Entendeu? Daí você pergunta: mas você não falou que a igreja é o reino dos céus? Sim, deveria ser. E é, porém, é possível termos, vamos aqui desenhar uma casca. Entendeu? Né? Então vamos aqui, perdoe aqui essa comparação. A igreja é uma casca. O reino dos céus é a sua realidade. Entendeu? A igreja, na sua história, ela termina como uma casca. Entendeu? Sem a presença de Deus, que é Laodiceia. A igreja sempre estará até a volta do Senhor aqui na terra. Amém? Mas pode acontecer que no ambiente em que ela está dando testemunho, não esteja ali a esfera do reino dos céus. Não é o Senhor quem governa. Não é o Senhor quem é o centro. Ela não representa o céu na terra. Por isso que o Senhor falou para Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Amém, irmãos? As portas do inferno, se forem abertas, destrói o ambiente do reino dos céus na igreja. Entendeu? Para que tenhamos o ambiente do reino dos céus na igreja, nós temos que trancar a porta do inferno. Amém, irmãos? Estão entendendo?
quais são os 3 elementos que constituem o reino de Deus em nós? Quem lembra? Romanos 14. Justiça, paz e alegria. Se abrirmos a porta do inferno, não teremos paz, nem tampouco alegria. Justiça não vou nem falar. Entendeu? Quando fechamos a porta do inferno, temos justiça. Amém, irmãos? Temos paz entre nós. E muita alegria no Espírito Santo. É ou não é verdade? Então, quando o Senhor revelou o reino dos céus, em Mateus 13, que ele chamou de mistérios do reino dos céus, ele explicou o que aconteceu. O que aconteceu nesse ambiente. O Senhor está falando assim de essência, de algo mais profundo. Quando João escreve as 7 igrejas, ele fala de algo muito grotesco, visível, palpável, né? Entendeu? E o Senhor está falando, parece que está falando assim, da alma da igreja, entendeu? João parece que fala assim do corpo, e o Senhor fala da alma. Que a igreja foi degradada aos olhos de João. E aos olhos do Senhor, o reino dos céus foi misturado. Então, aconteceu algo na esfera intrínseca e manifestou na esfera visível. O reino dos céus foi misturado e a igreja foi degradada. Então ele começa a falar, o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Ou seja, isso aqui que eu estou falando, não eu, o Senhor lá, vai acontecer no reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. E semeou a semente em 4 tipos de solos. Uma semente frutificou. 3 sementes desperdiçaram. E o Senhor, quando falou para eles que muitos queriam ver o que eles estavam vendo e ouvir o que eles estavam ouvindo. E depois o Senhor falou na explicação que aquele que não compreende a palavra do reino, vem o maligno e arrebata. Não é fácil, é uma luta. É uma luta por causa da condição do nosso coração. A palavra cai, mas não frutifica. Não penetra, porque tem pedra. Não cresce, porque é abafada por espinhos. Então o Senhor quer nos ajudar, irmãos. Amém? A nós tratarmos com o nosso coração. A nós escavarmos o nosso coração. Não é mudar de comportamento porque estão me olhando. Eu tenho que mudar, está todo mundo me olhando. Eu tenho que tratar o meu coração para essa semente frutificar, para essa vida crescer em mim. Não é uma mudança exterior, não é mais uma aparência, mas é uma realidade.
Quem quer que a vida cresça, diga amém. Eu quero que a vida cresça. Nós temos capacidade de mudar de hoje para amanhã. Aparecer aqui amanhã com cara de santo. E interiormente um tremendo de um picareta. O lobo pode se vestir de ovelha. Satanás se transforma em anjo de luz, quanto mais nós em crente. Porque a gente sabe mais ou menos o padrão que a sociedade exige dos crentes. Como que eu faço assim para ninguém, para o pessoal parar de me criticar? Não é verdade? Aí você vai e se transforma naquilo ali. Entendeu? É fácil, irmãos. Entendeu? Naturalmente somos atores. Pode continuar? Então tem 4 tipos de solos. E um solo frutifica. Entendeu? Então, 3 solos não frutificam. Entendeu? Então, por isso que surgem 2 ambientes no reino dos céus. Um ambiente, ele é de aparência. São produzidos por solos que não frutificam. Todos recebem a semente. Uns não frutificam. A semente não causa transformação. Outros frutificam. Daí surgem 2 ambientes. Um vive a realidade e o outro vive na aparência. Tá certo? Daí então tem a parábola do joio. Só que, se nós formos comparar as parábolas com as cartas, o período da semeadura do evangelho, do reino, corresponde ao período dos apóstolos. Não precisa entender tudo, tá? O período dos apóstolos, explicado nas 7 cartas, quando fala a carta à igreja em Éfeso, ela tem o seu aspecto local, de que em Éfeso havia uma assembleia, e ela tem o seu aspecto no contexto histórico, em que Éfeso significa um período. E esse período é o período em que os apóstolos viviam. As igrejas foram geradas por meio dessa semeadura. De Jerusalém até Roma, o evangelho foi semeado. Amém, irmãos? Amém? Não. Esse período ganhou uma característica, que é uma característica de discernir os apóstolos, julgar a palavra. Mas aconteceu uma tragédia. Éfeso perdeu o primeiro amor. O Senhor não está falando necessariamente com a igreja na localidade de Éfeso, mas as igrejas daquele período, entendeu? Perderam
o primeiro amor. Entendeu? Na situação local de Éfeso, o seu candelabro foi ameaçado. O candelabro da igreja é o testemunho que a igreja dá. Entendeu? Então a igreja permaneceu, mas o seu candelabro estava ameaçado. Entendeu? E o Senhor disse que iria remover o seu candelabro. A igreja não iria dar mais testemunho de Jesus Cristo. E no contexto histórico, aquele período de Éfeso, onde o Senhor fala, arrepende-se, lembra-te onde caíste, e volta à prática das primeiras obras. Para compreendermos a prática das primeiras obras, temos que compreender todo o contexto das igrejas do primeiro século. As igrejas que foram implantadas por meio do ministério dos apóstolos representam, eu estou resumindo, tá, irmãos? Representam Éfeso. Amém? Amém? Fácil, né? Isso aqui é o período da semeadura. O semeador saiu a semear. A semente foi propagada. Depois de Éfeso, a conclusão do período dos apóstolos é com o sacrifício, com a perseguição, representada por Esmirna. Éfeso significa desejável. No primeiro século, as igrejas eram desejáveis para Deus. Depois ela perdeu o primeiro amor. Esmirna significa sofrimento. O período em que a igreja passou a tribulação, 10 períodos de tribulação, representando o martírio dos crentes e a exterminação dos apóstolos por meio do Império Romano. A parábola do joio, que está aqui em segundo, na verdade ela é complicada porque depois dela vem 2 parábolas e volta para o joio. Porque a parábola do joio não corresponde a Esmirna, mas corresponde a Pérgamo, aonde a igreja casou com o mundo. Porque o joio causa escândalo e iniquidade no meio da igreja. Então, Pérgamo é casamento. A igreja sofreu tribulação, morreram os apóstolos e, por final, ela casou com o Estado. Ela casou com o mundo. E a perseguição parou. Então, no período de Esmirna, foi o período em que a igreja mais cresceu. Quanto mais matava-se crente, mais crente aparecia. E isso deixava que o Império Romano ficasse bem assustado. Porque a morte dos crentes era um testemunho de que Jesus é o Senhor. Então o Império Romano mudou a sua estratégia. Ao invés de matar os cristãos, uniu-se à igreja.
Entendeu? Então, a parábola do grão de mostarda, que fala da fé, o grão de mostarda é menor das hortaliças, porém se tornou uma grande árvore. Entendeu? Se nós falarmos que uma hortaliça não pode virar uma árvore, também não podemos dizer em Daniel que uma pedra pode virar uma montanha. Em Daniel, quando ele apresenta a estátua, a imagem, representando os impérios que vieram antes da vinda do Senhor, ele fala que uma pedra é cortada e jogada nos pés da estátua, nos dedos da estátua, derrubando todos os impérios, babilônico, medo-persa, grego, romano, e essa pedra vai crescendo, e essa pedra se transforma em uma grande montanha. Nunca vi isso. Quem aqui já viu uma pedra crescendo e virar uma montanha? Imagina você, hoje você viu uma pedra, amanhã você passa, a pedra está desse tamanho. Sabe, tudo bem, deve ser alguma coisa tipo mágica, né? Semana que vem você olha a pedra, está desse tamanho. Não é possível, eu já vi isso aqui em algum lugar. Entendeu? Ano que vem você passa, uma montanha. Isso não é espiritual? Então, se a hortaliça não pode virar uma árvore, então uma pedra não pode virar uma montanha. Então eu acredito que, como o Senhor usou o grão de mostarda para representar a fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, passa para cá, e ele passará. Então a fé, quando o Senhor falou da fé, ele exemplificou-a como um grão de mostarda. Então a parábola do grão de mostarda, ela tem relação com a fé. Então, o fato da hortaliça virar uma árvore é porque essa obra é obra da fé. E a fé dos crentes cresceram à medida que eles eram perseguidos e martirizados. Em Esmirna. Entendeu? Então, amém, irmãos? Está difícil? Então, olha. Éfeso, desejável. Amém? Fala, Éfeso, desejável. Então, são as igrejas do primeiro século, correto? No período dos apóstolos. E terminou com o martírio. Esmirna, fala para o teu irmão, Esmirna, perseguição. O período em que o Império Romano perseguiu e martirizou a igreja. Amém? Então, as igrejas foram perseguidas, o Império Romano se uniu à igreja, principalmente por meio de Constantino. Aí nasceu Pérgamo, que significa casamento, união. A igreja se uniu ao Estado. Mas era uma estratégia de Satanás. Não pode com eles, une-se a eles. Agora, a igreja misturou-se com o mundo, casou-se com o mundo. O problema da perseguição vinha de fora. O problema da mistura vem de dentro. Entendeu? Então, a parábola do joio representa esse quadro. Os filhos de Deus e os filhos do maligno se misturaram. E não pode separar. Tem que crescer
juntos, até a consumação. Então nós estamos crescendo junto com o joio. Eu espero que sejamos o trigo, amém? Amém. Você sabe que o trigo e o joio são semelhantes. Olha para o irmão que está ao seu lado. O joio parece filho de Deus. Mas não é. Jovens, muito cuidado, amém? Amém, jovens? Amém. Principalmente vocês que vão casar ainda. Cuidado para não casar com joio e nascer joinhos. Daqui a pouco vem você, o seu marido joio e os joinhos. Nem tudo que parece é. Esse é o perigo da aparência do reino. Então, Pérgamo. Amém? Amém? Amém. Pérgamo. Irmãos, jovens, assim, é difícil falar porque vocês... É tremendo essas 3 primeiras etapas da igreja. Quando a igreja perde o fluir da vida, quando a igreja passa pela perseguição e quando a igreja casa-se com o mundo. Essa mistura da igreja em Pérgamo resultou no fim do testemunho. Quando nós nos unimos ao mundo, nós exterminamos com o testemunho e damos autonomia para que Satanás exerça a sua autoridade na igreja. Então, Apocalipse quem está vivo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A gente não está lendo, é difícil entender, mas paciência. É só você entender que, porque o Senhor fala do reino dos céus e fica assim meio abstrato, né? No reino dos céus veio o joio, veio o pássaro. Quando João escreve as 7 igrejas, você vê claramente o que aconteceu com a igreja no campo visível, aconteceu com o reino dos céus no campo invisível. O reino dos céus se misturou, a igreja se degradou, ou vice-versa. Apocalipse 2, 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Pérgamo significa o quê? Casamento. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Amém? Aleluia, amém, irmãos? A espada para separar esse casamento. Aleluia pela palavra, aleluia. A palavra é uma espada, amém, jovens? Para quê? Para separar. Esse é o único casamento que Deus quer separar. A palavra penetra e separa aquilo que é realidade daquilo que é aparência. 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás.
trono de Satanás é a sua autoridade. A igreja se misturou, o trono de Satanás apareceu. Quem governa ali é Satanás. Não. Conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Antipas, vocês sabem, significa contra tudo. Contra tudo que Pérgamo quer introduzir. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, algumas pessoas falam assim: não, aqui na minha versão, o trono de Satanás não está na igreja, está em Pérgamo. Tá, e na última frase, entre vós. Chato eu, né? Entre vós, onde Satanás habita. Habita onde? Entre vós. É porque é tão pesado que a gente... Não, nós temos que resolver isso aqui. Não pode ser na igreja. A igreja não pode ter o trono de Satanás. Isso aqui deve ser Roma. O trono deve ser o Vaticano. Entre vós, onde Satanás habita. Satanás habita entre vós. E o resultado disso foi a morte de Antipas, que representa o testemunho. Esta igreja não dá mais testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, para que sermos igreja? Para que tanto esforço para reunir? Não é verdade? Tem tanta coisa boa para fazer nesse mundo. Estamos aqui reunidos. Mas imagina se nós perdermos a nossa função como sal que perdeu o seu sabor. Entendeu? Então a mistura... Posso continuar? A mistura extermina o testemunho. E Pérgamo perdeu o testemunho. Daí nasceu um sistema. Porque entrou, seu testemunho morreu. Antipas, que lutava na defesa do evangelho, que ele pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo de pessoas, eu creio mais nisso, que Antipas representa um grupo de cristãos que resistiram à introdução das doutrinas heréticas na igreja e foram exterminados. Uma vez que você mata o testemunho, então você pode introduzir o que você quiser. Então, em Pérgamo surgiu a doutrina de Balaão, o ensinamento de Balaão e o ensinamento dos nicolaítas. Um sistema de clero, leigos, foi gerado dentro da igreja. Agora a igreja
não dá testemunho do Senhor. Entendeu? Ela agora é uma aparência. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. 15. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, aqui o Senhor não está falando com Balaão e nem está falando com os nicolaítas. Está falando com quem sustenta. Entendeu? Se você sustenta, você é cúmplice. Entendeu? O Balaão, ele é profeta por interesse. Ele profetiza segundo o que condiz. Entendeu? Ele é pago para profetizar. E ele profetiza segundo lhe condiz. O sistema trabalha assim. Financia os profetas. E os profetas profetizam o que condiz aquele sistema. Também a obra dos nicolaítas, um grupo de pessoas dominando sobre a igreja. Isso é filhote do casamento da igreja com o Estado. E quando tem Balaão conduzindo o ensinamento, quando tem nicolaísmo, quando tem hierarquia, ministerialismo, é porque tem um trono. E nesse trono não está o Senhor Jesus. Essa igreja não está encabeçada pelo Senhor Jesus. Quem encabeça essa igreja é o homem. E quando o homem encabeça a igreja, o trono é de Satanás. Isso, jovens, que estamos aprendendo para ajudar os irmãos que estão debaixo do ministerialismo, da obra dos nicolaítas. Nós estamos propagando o evangelho para tirar do seio das igrejas o trono de Satanás e introduzir o trono do Senhor Jesus. Amém. Trazer as igrejas de volta para a autoridade da cabeça. Amém. Aleluia. Isso não é coisa pequena. Você pode se achar pequeno, mas isso aqui não é coisa pequena. Depois da igreja em Pérgamo, Tiatira, que para alguns estudiosos representa o surgimento do catolicismo romano. Tiatira significa sacrifício. Tudo é por sacrifício. Nada mais é pela vida. E Tiatira tem algo bastante peculiar. Versículo 20. Tem uma mulher aqui. Jezabel. Olha, depois que mataram Antipas, virou festa. Balaão está reunindo, o Nicolaíta estava, todo mundo, Jezabel está reunindo, todo mundo. São doutrinas. Jovens, presta atenção na importância do testemunho. Amém, jovens?
Se o testemunho morrer, Satanás toma conta da igreja. Lúcifer almejou o trono, só que foi espancado lá em cima. Entendeu? Só que o reino dos céus veio para a terra. Os céus estão na terra agora. A igreja é o reino dos céus na terra. Amém? Por um lado é bom, por outro lado ficou mais fácil para Satanás. Se Satanás quisesse usurpar o trono, tem que subir, enfrentar Miguel, né? Estou desenhando aqui para... Aí Satanás pensa, o Miguel vai me bater de novo. O cara é do BOP. Hã? Entendeu? Para mim chegar lá no trono, eu tenho que passar por Miguel e os seus anjos. Mas para que eu vou lá? Se o céu está aqui. Eu vou estabelecer o meu trono na igreja, que é a casa de Deus. E ele fez isso em Pérgamo. Então, o que significa Satanás usurpar o trono? Não significa mais ele ir ao céu, destronar o Altíssimo, enfrentar o exército celestial de Deus. Significa ele tomar a autoridade na igreja. Amém, irmãos? Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Por isso, irmãos, é tão profundo a revelação do reino dos céus. Satanás quer usurpar o trono, tomando autoridade na igreja. Então, quando falamos que os demônios querem as pessoas, né? Voltarei para a minha casa. Amém? Não é isso? Principados e potestades querem governo. E Satanás quer o trono. Nós estamos falando do trono da igreja, aonde Cristo deve ser a cabeça. Cristo deve ter a autoridade. Então Jezabel profetiza, ensina, seduz, e sua principal característica é ela mata os profetas. Ela é a única boca, ela fala sozinha. Depois de Tiatira, tem Sardes, que significa restauração. Nome bonito, amém? Amém ou não? Mas é só nome. O Senhor falou para Sardes, tem nome de que vive, mas está morto. Sardes é uma reação do Espírito Santo para restaurar a igreja. Restaurar o trono, a autoridade de Cristo. Mas Sardes só tinha aparência. Eu contei já aqui a história de Sardes para vocês. Uma cidade no alto. Lembram? E os inimigos não conseguiam chegar até lá. Então um soldado teve a ideia de pernoitar para ver como é que eles saíam de lá. E ele viu uma pessoa descendo. Fala a história que é um soldado que estava descendo. Então ele subiu pelo mesmo caminho que aquela pessoa estava descendo, entraram em Sardes e destruíram tudo. Mas a cidade continuou lá no alto, sem nenhuma realidade, mas na posição em que ela se encontrava antes.
Então ela passou a ter, todo mundo queria morar em Sardes. Meu sonho é morar lá em cima. É uma cidade oponente, imponente, no alto, à vista. Só que só tinha nome. E ela não restaurou. Porque não tinha realidade. Então, depois de Sardes, temos Filadélfia. Amém? Aleluia. Amém. Então, a igreja em Tiatira, e essa mulher Jezabel, ela está representada pela parábola do fermento. Quando uma mulher pôs fermento na farinha até que tudo fosse levedado. E Sardes está representada pela parábola do tesouro escondido, porque ela recebeu a revelação, mas não restaurou, ela ocultou e investiu no mundo. E Filadélfia, pela parábola da pérola de grande valor. Quem acha uma pérola. Filadélfia significa amor fraternal. E a sua principal característica é guardar o nome do Senhor e a palavra do Senhor. Amém, jovens? Amém? Estão cansados? Está difícil? E para Filadélfia o Senhor fez uma promessa. Assim, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Tá certo? Aí nós temos que entender a menção do Senhor quando fala a respeito da sua vinda. 4 menções, já falamos aqui. Para Tiatira, até que eu venha. Amém? Conservai o que tens até que eu venha. Para Sardes, eis que eu virei. Para Filadélfia, venho sem demora. Para Laodiceia, estou à porta. Se nós considerarmos essas 4 menções, de Tiatira a Laodiceia, nós vamos concluir que a vinda do Senhor, ela é em Laodiceia. Ou seja, a igreja estará em Laodiceia. A igreja estará no estado de Laodiceia, morna, causando náuseas no Senhor, com as portas fechadas, sem Cristo. O último estado da igreja, Laodiceia, significa orgulho. Estamos fartos, abastardos, ricos, porque a cidade de Laodiceia, ela é rica, ela produz colírio, ela vende ouro, ela fabrica veste. E o Senhor falou para ela: aconselho-te que compre de mim colírio para que vejas. Como se o Senhor dissesse: vocês vendem colírio para fora, mas vocês mesmos são cegos. Vocês vendem ouro para fora, mas são pobres.
Vocês produzem vestes para o mundo todo, mas estão nus. Eis que estou à porta e bato. Esse é o último estado da igreja. As portas fechadas. E a igreja miserável, pobre, cega e nua. Jovens, o último estágio da igreja é de miséria espiritual. Não se iluda, não se engane com essas mensagens mostrando uma igreja espetacular. Eu não sei aonde, só se foi em Marte. Entendeu? O que a palavra apresenta é uma igreja degradada, cega, sem visão, nua, sem veste nupcial, sem vencedores, pobre, miserável. Então a igreja termina nessa condição. Quando eu falo igreja, estou falando da totalidade do povo de Deus. Se a igreja termina nessa condição, para que estamos aqui? Se esse barco é furado, o que estamos fazendo nele? É que na igreja está sendo gerado os vencedores. Os vencedores são aqueles que carregam o testemunho até a vinda do Senhor. Quem quer vencer, diga: eu quero vencer. Mas muito forte o que vocês falaram agora. A igreja produz o vencedor. Amém. E o vencedor, pelo menos, vence 5 coisas mais importantes. Vamos dizer que são 5 características dos vencedores. Vence o mundo pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos que vencer o mundo, jovens. Vence nas tribulações, no dia a dia, na angústia, na perseguição, na fome, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Vence em todas as coisas que o Senhor nos proporciona. O vencedor não faz campanha para essas coisas terminarem. Ele vence em todas essas coisas. Tudo que advém sobre você, você precisa vencer. O vencedor vence a acusação de Satanás. Ele não vence o pecado foi vencido na cruz. Ele vence a acusação de Satanás. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? O sedutor, o acusador de nossos irmãos. E ele vence a degradação da igreja. E por fim ele vence a besta e a sua marca. E nós estamos aqui para sermos vencedores. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Amém. Aleluia. Quem quer ser vencedor, diga amém. Amém. A igreja é como a lua. Tem fases. E os vencedores são como estrelas. Brilham sempre. A lua fica cheia. Fica minguante, crescente, decrescente. Estrela é estrela. Quanto mais trevas, mais ela brilha. Nós somos estrelas. Aleluia. Brilhamos independente da situação da lua.
somos como estrelas resplandecente em meio às trevas. Aleluia. Amém? Amém. Somos os que sustentam o testemunho. Os que dão testemunho. Amém. Os que morrem pelo testemunho. O Senhor, irmãos, vou falar algo aqui. Me perdoe. O Senhor não tem mais a igreja na sua totalidade. O reino dos céus já se misturou. A igreja já se degradou. O Senhor só tem uma coisa: o testemunho. As testemunhas. Que sejamos um deles. Amém? Amém. Aleluia, irmãos. Satanás não estava contando com os vencedores. Não. Satanás está pensando que acabou com todo mundo. Né? Ele foi vitorioso. A última parábola fala sobre... A conclusão da última parábola fala sobre o escriba que tira do depósito coisas velhas e novas. Que possamos ter um depósito com coisas velhas e novas. Amém. Laodiceia tinha um depósito só com coisas velhas. Não queria receber nada novo. Estava farta. Irmãos, nunca estejamos fartos. Amém. Sejamos pobres de espírito. Então o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós sejamos o seu testemunho. Amém, jovens? Então, eu estou aqui gastando esse tempo para mostrar o reino dos céus, a realidade do reino dos céus. São os vencedores. Entendeu? A realidade do reino dos céus é vivida pelos vencedores. É vivida pelas testemunhas. A maioria da igreja, na sua totalidade, vive uma aparência. Que Deus possa ter misericórdia de nós. E possamos avançar. Amém? Aleluia? Quem entendeu, diga amém. Amém. Já falei. Voltar de novo para Tiatira. Tiatira significa sacrifício. E a sua principal peculiaridade é ter um ensinamento de Jezabel, que tem como característica principal matar os profetas. Então, Tiatira representa um sistema onde funciona como uma única boca, sistema papal, onde os profetas não têm direito de falar se somente uma pessoa fala. É um sistema. Entendeu? Não dá para detalhar porque nós não estamos estudando Apocalipse ainda, né? Estou falando de Mateus. Então, mostrando aqui, irmãos, a realidade, amém? E a aparência. A realidade do reino dos céus é vivida pelos vencedores. Amém. Aleluia. É o que dá para fazer. Que possamos ficar de pé para orar. Né? Senhor, nós te agradecemos, Pai.